Olá, povo de Deus! Nesse dia 11 de agosto de 2023, vamos dar continuidade ao livro de Neemias, capítulo 9, do versículo 22 ao 38. Pastor Mateus fez do 1º ao 21 e agora nós daremos continuidade. Está escrito assim na palavra de Deus: desse modo, os sustentaste 40 anos no deserto. Falta nenhuma tiveram, as suas vestes não se envelheceram e os seus pés não se incharam. Também lhes destes reinos e povos e os repartiste em porções, e eles possuíram a terra de Seom, a saber, a terra do rei de Esbom, e a terra de Og, rei de Bazã, e multiplicaste os seus filhos como as estrelas do céu, e trouxeste-os à terra de que tinhas dito a seus pais que entrariam nela para a possuírem. Assim entraram nela os filhos e tomaram aquela terra, e abateste perante eles os moradores da terra, os cananeus, e lhes entregastes na mão, como também os reis e os povos da terra, para fazerem deles conforme a sua vontade. E tomaram as cidades fortes e terra gorda, e possuíram casas cheias de toda fartura, cisternas cavadas, vinhas e olivais e árvores de mantimentos em abundância, e comeram e se fartaram e engordaram e viveram em delícias pela sua grande bondade. Porém se obstinaram e se revoltaram contra ti, e lançaram a tua lei para trás das suas costas, e mataram os teus profetas, e protestavam contra eles para que voltassem para ti. Assim fizeram grandes abominações, pelo que os entregastes na mão dos seus adversários, angustiadores, que os angustiaram, mas no tempo de sua angústia, clamando a ti desde os céus, tu os ouvistes. Segundo a tua grande misericórdia, lhes deste libertadores, e os libertaram da mão de seus angustiadores. Porém, em tendo repouso, tornavam a fazer o mal diante de ti, e tu os deixavas nas mãos dos seus inimigos, para que dominassem sobre eles, e convertendo-se eles, e clamando a ti, tu os ouvistes desde os céus, e segundo a tua misericórdia os livraste de muitas vezes, e protestaste contra eles para que voltassem para a tua lei, porque eles se houveram soberbamente e não deram ouvidos aos teus mandamentos, mas pecaram contra os teus juízos, pelos quais o homem que os cumprir viverá, e retiraram os seus ombros, e endureceram a sua cerviz, e não ouviram. Porém, estendeste a tua benignidade sobre eles por muitos anos, e protestaste contra eles pelo teu espírito, pelo ministério dos teus profetas, porém eles não deram ouvidos, pelo que os entregaste nas mãos dos povos das terras, mas pela tua grande misericórdia não os destruíste, nem desamparaste, porque és um Deus clemente e misericordioso. Agora, pois, ó Deus nosso, ó Deus grande, poderoso e terrível, que guardas o conserto e a beneficência, e não tenhas em pouca conta toda a aflição que nos alcançou a nós, e aos nossos reis, e aos nossos príncipes, e aos nossos sacerdotes, e aos nossos profetas, e aos nossos pais, e a todo o povo, desde os dias dos reis da Assíria até o dia de hoje.
Porém, tu és justo em tudo quanto tem vindo sobre nós, porque tu fielmente te houveste, e nós impiamente te nos houvemos. E os nossos reis, e os nossos príncipes, e os nossos sacerdotes, e os nossos pais não guardaram a tua lei, e não deram ouvidos aos teus mandamentos e aos teus testemunhos, que testificaste contra eles. Porque eles nem no seu reino, nem na muita abundância de bens que lhes deste, nem na terra espaçosa e gorda que puseste diante deles, te serviram, nem se converteram de suas más obras. Eis que hoje somos servos, e até na terra que deste a nossos pais para comerem o seu fruto e o seu bem, eis que somos servos nela. E ela multiplica os seus produtos para os reis que puseste sobre nós, por causa dos nossos pecados. E conforme a tua vontade, dominam sobre os nossos corpos e sobre o nosso gado, e estamos numa grande angústia. E com tudo isto, fazemos um firme concerto, e escrevemos, e celebraram os nossos príncipes, os nossos levitas e os nossos sacerdotes. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Nós podemos ver aqui o arrependimento e a confissão do pecado do povo. Nós podemos ver que se juntaram os filhos de Israel com jejum, com sacos, e traziam terra sobre si. E a geração de Israel se apartou de todos os estranhos, se puseram em pé, fizeram confissão dos seus pecados e das iniquidades de seus pais. Pastor Mateus deu início a esse capítulo, trazendo um pouco desta parte da explicação. E nós podemos ver aqui que a partir disto o povo começa ali, através do arrependimento, a levantar um clamor diante do Senhor. E começa a pedir ao Senhor. E eles começam falando, para o Senhor, todas as misericórdias, declarando todas as bondades do Senhor e falando tudo que o Senhor é. Porque se a gente for olhar, Deus, ele é bom demais, ele é maravilhoso. E o povo, eles tinham dificuldade de compreender isso. Mas neste momento, aqui neste capítulo 9, nós podemos ver aqui, o povo aqui, começando a compreender, começando a entender que o propósito do Senhor é bom. E nós podemos ver que quando eles começam a ver aqui a grande bondade do Senhor, eles começam a ver que Deus, por muitas vezes, por muitos momentos, Deus, ele tinha um propósito de destruir aquele povo. Ele tinha um propósito de exterminar. Mas todas as vezes que o povo clamava, todas as vezes que o povo buscava, todas as vezes que o povo ali, se arrependia de verdade, Deus, mais uma vez, segundo a sua misericórdia, segundo a sua bondade, Deus, mais uma vez, ele permitia que aquele povo continuasse em vida, que aquele povo continuasse buscando ao Senhor. Deus permitia muitas vezes, quando o povo começava ali a se rebelar contra o Senhor, quando o povo ali começava ali a cumprir com as coisas que desagradavam ao Senhor, ou seja com as suas idolatrias, seja com os seus pecados de fornicação, seja com as suas tantas coisas que desagradavam ao Senhor, não somente isso, mas também maltratando os profetas, matando os profetas, perseguindo os profetas do Senhor e tantas outras coisas, levantando altares que não era para o Senhor. Ali Deus permitia que levantasse ali
perseguidores, pessoas que angustiassem o povo de Deus. Para quê? Para que houvesse um arrependimento. Então, muitas vezes, acontece nos dias de hoje a mesma coisa. Nós podemos ver que as pessoas, elas começam a caminhar, na igreja, e começa também a viver para o mundo. Vive na igreja e vive no mundo. Vai de vez em quando na igreja e depois vai para o mundo. Curte um dia a igreja, depois curte o mundo. O que acontece? Deus, ele continua sendo o mesmo. Aí a pessoa corre o risco de sofrer o que este povo aqui estava sofrendo. Sofrer a angústia, sofrer a perseguição, sofrer o angustiamento, que é o quebrantamento. Para quê? Para que novamente essas pessoas voltem a clamar ao Senhor, reconheçam os seus pecados, se arrependam e voltem novamente para o Senhor. Então, muitas vezes as pessoas não compreendem que a constância da obediência vai gerar bênção constante na vida. Então, quando você é constante com o Senhor, quando você é obediente ao Senhor, isso vai gerar bênção sobre você. Mas a inconstância, ela vai permitir, a falta de compromisso, a falta de responsabilidade. Muitas vezes a desobediência do congregar vai fazer com que você seja angustiado. E ninguém quer ser angustiado. Mas infelizmente nós sabemos que as pessoas fazem isso por quê? Porque já não tem mais temor. Porque a fé lhe falta. Porque tantas coisas têm chamado a atenção, os prazeres deste mundo, a soberba da vida e tantas coisas boas a se curtir, que aos olhos carnais parecem ser melhor do que a presença do Senhor. Aí é onde entra o engano de Satanás, e Satanás faz a pessoa se sentir bem naquilo que ela está fazendo, ou seja, caindo nos seus próprios pecados, caindo nos seus próprios deleites, cumprindo com as suas próprias vontades. Aí Deus permite o quebrantamento. Não porque Deus é ruim, porque Deus ama. E somente um coração quebrado e contrito na presença do Senhor é que vai clamar pela presença dele. Somente um coração quebrado e contrito na presença do Senhor é que vai ter um arrependimento verdadeiro. Então esse povo dessa época, o povo de Israel, o povo de Judá, todas as vezes que Deus permitia que acontecesse algo ruim, não era porque Deus é mau, nada disso, porque Deus queria que o povo voltasse novamente para ele. Deus queria que o povo novamente se lembrasse dele, que o povo novamente se lembrasse do Criador, que o povo novamente lembrasse o quanto ele é misericordioso. Portanto, nós podemos ver aqui no capítulo 30 que está dizendo: porém, estendeste a tua benignidade sobre eles por muitos anos e protestaste contra eles pelo teu espírito, pelo ministério dos teus profetas. Porém, eles não deram ouvidos, pelo que os entregaste na mão dos povos da terra. Mas pela tua grande misericórdia não os destruíste, nem desamparaste, porque és um Deus clemente e misericordioso. Saiba de uma coisa: nas mãos de Deus há misericórdia, nas mãos de Deus há clemência, mas se você cair na mão do homem não há misericórdia. Amém? Que Deus abençoe, tenha um dia de bênção, de vitória, em nome de Jesus. Sou a pastora Maria Paiva, da IAP Sol da Justiça.